Esse senhor tem hemofilia e a história dele é um exemplo. Assiste essa reportagem de televisão sobre ele. Agora a gente vai te apresentar o Lorenzo. Lorenzo, obrigada por estar aqui com a gente. Disponha. O Lorenzo tem uma doença que chama hemofilia. E eu confesso que eu sou da década de 80, desde os anos 80 a gente não ouvia muito falar em hemofilia. E tem muita gente dessa nova geração que não sabe o que é. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você descobriu que tinha hemofilia com, assim, 1 ano, você era pequenininho, né? Sim. O que é a hemofilia e como foi a descoberta? A hemofilia é a ausência do fator coagulante do sangue. Então, o hemofílico, assim como uma pessoa normal, ela vai sangrar o mesmo volume. Só que o hemofílico ela vai durar mais tempo para gerar o coágulo, ou tomando uma bolsa de sangue, um fator para gerar a coagulação. Que ele não tem isso, ele não tem o coagulante do sangue. A sua família descobriu e você era muito pequenininho. Como que foi esse episódio? Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas foi um ferimento da boca que gerou sangramento. Tentou suturar a minha língua e não parava de sangrar. Só que eu já tinha 3 tios hemofílicos. É isso que eu ia perguntar. Quem da família que já era, né? Porque por ser genético, Sim. Então seus 3 tios já sabiam como agir. Isso. Daí foi que minha mãe revelou pro médico que tem irmãos hemofílicos. Daí ele falou, então seu filho é hemofílico, pode fazer o teste. E fizeram o teste. Deu hemofilia A grave, meus tios são moderados. Algumas partes do corpo gera mais problema da hemofilia. Sim. Já em mim não, o corpo todo pode ser um fator de gravidade. De risco, né? Sim. Exato. Então, agora, na sua vida adulta, é claro que você toma todo o cuidado possível, Sim. mas existem certos sangramentos que são inevitáveis. Um corte, um acidente, uma cirurgia. Como que é para a vida do hemofílico esses episódios? Eu vou falar de mim, eu tenho levado minha vida com moderação. Não dá para se arriscar tanto, não dá para se nela, arriscar, né? mas eu já me arrisquei e já tive minhas consequências com isso. Me conta sobre isso. Uma vez que eu fui fazer uma pescaria dentro do sítio, no sítio da família mesmo, dentro do nosso sítio. Tem que descer um barranco para ir pescar. Eu fui com chuva e tudo, sem prevenir nada. Eu quero ir pescar, feliz. eu vou lá. Pescar. Eu quebrei meu fêmur. Isso faz uns 13 anos. E virou uma história de pescador mesmo, que ninguém acredita e ninguém entende. Chamamos o SAMU me levou para o hospital. Só que ficou aquela dúvida, primeira cirurgia de um hemofílico que se falava que nem cirurgia pode fazer. Sim. Eu não sabia o que ia ser, sabe? Fiquei com... Hora do remédio da sua mãe são 9h59 minutos. medo. Eu posso arriscar, mas eu já me arrisquei e já tive minhas consequências com isso. Me conta sobre isso. Uma vez que eu fui fazer uma pescaria dentro do sítio, no sítio da família mesmo, dentro do nosso sítio. Tem que descer um barranco para ir pescar. Eu fui com chuva e tudo, sem prevenir nada. Eu quero ir pescar, feliz. eu vou lá. Pescar. Eu quebrei meu fêmur. Isso faz uns 13 anos. E virou uma história de pescador mesmo, que ninguém acredita e ninguém entende. Chamamos o SAMU me levou para o hospital. Só que ficou aquela dúvida, primeira cirurgia de um hemofílico que se falava que nem cirurgia pode fazer. Sim. Eu não sabia o que ia ser, sabe? Fiquei com medo. Eu fiquei quase um mês internado para os médicos entenderem como ia fazer essa cirurgia com mais hematologia e ortopedia. Decidiu-se colocar aqueles pinos por fora, chama Ilizarov. Todo mês eu sangrava muito pelos pinos, pelos furos. E todo mês ia para o hospital. Foi um dia de pescaria e 9 anos para mim ficar bem e sem muleta. Como que é a sua vida hoje?
hoje. Quando você não inventa as pescarias, né, Lourenço? Na verdade, não é só a pescaria, que nem... Sim, sim. Existem os hemofílicos que eles fazem tratamento contínuo, como se fosse uma insulina. Sim. Toma o coagulante diariamente. Eu optei em não fazer isso, porque eu até tentei, mas só que daí deu no terceiro mês, às vezes começaram a estourar, porque começa a viciar e começa a enfraquecer. Entendi. Eu preferi, se tiver uma emergência, tomar. Mas eu prefiro ter o pensamento positivo que nada vai acontecer. Isso mudou bastante. Tomar os devidos cuidados, não é que você vai fazendo tudo, mas tomar os devidos cuidados, né? Ser precavido. Claro que não dá pra gente colocar você numa bolha para que nada aconteça. As coisas vão acontecer, às vezes vindo para algum lugar e um acidente de carro, uma batidinha, qualquer coisa pode acarretar um problema mais grave para você. Mas tudo com, né? Tudo com parcimônia e cautela. Como que você, sabendo de tudo isso, ainda mais vivendo o que você viveu por 9 anos, um tratamento de uma coisa que antes, como a gente já falou, seria uma coisa muito simples, como que você vê a vida hoje? Como que você compara a sua vida à vida das outras pessoas? Você acha que você dá mais valor a ela e aos pequenos momentos? Antigamente eu pensava muito na hemofilia. Tive 3 fases de hemofilia. A minha fase, mais ou menos de 10 anos, era uma fase que eu até, eu tinha como, eu sou hemofílico, que nem aquele cara. Eu admirava demais. Teve 2 figuras públicas conhecidas por muitas pessoas, que era o Enfio, ele era um cartolista. Ele era super conhecido e ele levantava. O Betinho levantava muito a bandeira, né? Ele era um sociólogo, então ele levantou, ele fez muita campanha, doação de sangue, aquela coisa toda. Então nessa época era uma época que eu sou hemofílico que nem o cara. Sim. Mas teve uma época que foi de escola, aquele negócio, todo mundo entendeu um pouquinho, querendo ou não, também tinha preconceito. O cara é hemofílico, deixa ele lá, chama ele. E daí teve um momento que eu vou esquecer a hemofilia, eu sou Lorenzo, eu sou um ser humano, eu tenho hemofilia, porque... Isso é importante também. Antigamente eu falava, eu sou hemofílico, não, hoje eu sou um ser humano que tem hemofilia. A doença vinha antes do Lorenzo, e hoje não, hoje o Lorenzo é Hoje isso me ajudou bastante. Obrigada por estar aqui, pela mensagem linda, pelo exemplo. Feliz Dia das Mães para a mulherada da sua família, para sua esposa. Obrigada mais uma vez, tá? Valeu.